Tudo bem, pessoal? Professor Davi falando. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo à distância, através aqui da plataforma, né, do Google e com o uso também da apostila autorregulada, tá ok? Eu vou resolver com vocês hoje as atividades número 2, tá? Elas começam na página 17 da apostila. São questões objetivas, inclusive eu já tinha passado essas questões para vocês, né, resolverem. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas, né, tirando dúvidas aí que eu observei no material que vocês me enviaram, tá? São questões assim fáceis, né, são bem assim diretas, né? Muitas dessas questões vocês podem observar aí no título. Deixa eu pegar aqui. Elas são do Serginho, né? O que era esse Serginho aí para vocês que não conhecem? Era uma avaliação que o Estado tinha, né, que os alunos faziam bimestralmente, né? Atualmente a gente não tem mais o Serginho, né? Mas essas questões foram retiradas dessas provas. Então, vamos lá. Esse conhecimento de química, pessoal, como eu já falei nas outras aulas, ele talvez você já tenha do nono ano, né? E ele é a base da química, né? Por isso que é importante você estar assistindo os vídeos, porque realmente são assuntos assim acho que bem objetivos, bem simples, né? Depois a gente vai ver que essa matéria fica um pouquinho mais complicada. Então, se você está com alguma dificuldade, assista o vídeo novamente, né? Eu acho que essas aulas que a gente faz com correção também são muito legais para você, né, refletir daquilo que você entendeu, já que a gente não pode estar, né, junto na escola, onde esse diálogo seria mais direto. Eu acho que essas aulas de correção elas são muito positivas, tá? Então vamos à questão, né? Ele apresenta, né, o gráfico abaixo, mostra o comportamento de uma amostra de substância ao ser submetida a aquecimento. Então a gente tem aqui um gráfico, né? Temperatura e aqui tempo, um gráfico que a gente trabalhou aí, um gráfico que você já sabe que é de mudança de estado físico. O que você tem que fazer quando um problema traz esse tipo de gráfico? Você tem que observar as características dele, tá? Em termos de mudança de estado físico, você deve buscar identificar a existência de ponto de fusão, de ebulição, não necessariamente a existência, né, mas a forma como esse ponto de fusão e de ebulição está se comportando. O que a gente pode observar aqui nesse gráfico? Que aqui nos 5 graus, essa temperatura ela fica constante, tá vendo? Então é um gráfico de aquecimento. Por que é um gráfico de aquecimento? Porque você observa que a temperatura ela está aumentando, não é isso? Ó? A temperatura está aumentando, então com certeza é um gráfico de aquecimento. E durante esse aquecimento a gente pode observar que eu tenho dois momentos em que essa temperatura fica constante. Aqui em 5 graus Celsius, que eu já destaquei, e aqui nos 50 graus Celsius. Ó. Então, eu tenho um gráfico de mudança de estado físico, eu tenho um aquecimento, onde eu tenho dois patamares de temperatura. Tenho dois momentos em que essa temperatura fica constante, né? O tempo passa e essa temperatura se mantém a mesma. Isso é característica de substância pura. A gente viu isso aí algumas aulas anteriores. Então, quer dizer, eu não tenho que pensar muito. Eu tenho que, dentro das opções aí que o problema me fornece, procurar aquele que fala da substância pura, né? Eu bato o olho, esse gráfico tem dois patamares, tem dois momentos onde a energia, onde a temperatura fica constante com o passar do tempo. Então é uma substância pura. Aí a gente vai observar as opções tendo isso em mente, né? Então a letra A apresenta o mesmo estado físico durante o aquecimento. Não. Isso aí não tem nada a ver. Desconsidera. Letra B. Contém uma mistura de substâncias. Não. Como a gente viu, esse gráfico é característico de substância pura. Gráfico de mistura é diferente. Vejam os vídeos das aulas anteriores que a gente comenta sobre o gráfico de mistura. A letra C é formada por uma substância pura. É a opção correta.
Muito simples, né? Vamos ver a letra D. Mudança de estado físico no intervalo de 30 a 45 minutos. Se a gente for aqui no gráfico, ó, e observar o 30 e o 45, justamente é quando não tem a mudança de estado físico. Ó. A mudança de estado físico ocorre quando a temperatura fica constante, que é aqui e aqui. Quer dizer, justamente antes do 30 e depois do 45, né? Entre 30 e 45 não. Como tá, a curva está crescente, não há mudança de estado físico. Então a letra D também está errada. Letra E, sofre fusão a 15 graus Celsius. Não. A fusão ocorre aqui, ó, 5. Lembra que a gente viu que a fusão é o primeiro patamar? A 15 graus Celsius começa ali o aquecimento, não tem nada a ver. A fusão é aqui, a 5, é o primeiro patamar quando a temperatura fica constante. Então a letra E também vai querer mudar. Também está errada. Muito simples, né, pessoal? Tranquilo aí, acho que vocês nessa aí não tiveram dificuldade. Vamos para a próxima. Número 2, também é do Serginho, né? Deixa eu pegar aqui a marca-texto para vocês verem onde eu estou lendo. Aqui no início, ó, para identificar uma substância, os químicos recorrem a uma série de experimentos a fim de determinar suas propriedades, pois sabem que cada composto, sob certas condições, apresenta características específicas e constantes. Então ele faz uma introdução aí falando de como o químico trabalha. Aí ele apresenta a pergunta: as propriedades que permitem fazer a identificação de substâncias são, a gente viu algumas aulas anteriores, as chamadas propriedades específicas da matéria, tá? As propriedades específicas da matéria, a gente viu duas, né, com maior destaque, mas são três, né? Quais são essas propriedades específicas da matéria? Densidade, ponto de ebulição e ponto de fusão. Isso assim você tem que saber, tá? Não tem assim o que entender. O que você tem que entender? Que quando você tem o domínio, quando você conhece essas três características, você consegue, no laboratório, dizer qual é aquela substância. Então, uma pessoa que trabalha no laboratório, né, um químico, recebe um material e ele quer descobrir qual é aquele material. Ele faz experimentos para determinar o ponto de fusão, o ponto de ebulição e ver a densidade, porque a partir daquilo ali ele vai descobrir, né, qual é aquela substância. Então, das opções, você tem que procurar essas três propriedades. Ó, a letra A, compressibilidade, volume e a solubilidade. Não, errado. Letra B, a cor, a espessura, o comprimento. Está errado. Letra C, deixa eu mudar aqui. Letra C, a densidade e as temperaturas de fusão e de ebulição. É isso aí, pessoal. Quer dizer, isso aí é conhecimento de leitura, né? O espaço ocupado, a massa, o peso, não. O estado físico, o sabor, o cheiro, não. Então, quer dizer, isso aí era um exercício mais de leitura, tá? De você saber quais são as três propriedades específicas da matéria. E para que elas servem? Para identificar a substância. Se você tem conhecimento dessas três substâncias, dessas três características, você sabe qual é aquela determinada substância. Número 3, vamos lá, vamos fazer a leitura. As substâncias puras são aquelas que apresentam um material único, isento de outros materiais e que tem constantes bem definidas. Então ele fala das substâncias puras, mas aí a pergunta que ele faz é: são exemplos de substâncias compostas? Então repara que é uma coisa assim que não tem muita relação, né? A primeira parte da pergunta, né, que está aqui, ó, ele fala uma coisa. Depois ele pergunta: são exemplos de substâncias compostas? Isso aí é para te confundir, tá? Então ignora essa primeira parte e se prende ao seguinte: o que são substâncias compostas? Então a gente viu algumas aulas anteriores que a gente tem dois tipos, né? As substâncias simples e as compostas. O que seriam as substâncias simples? Substâncias simples, elas são formadas por um único elemento químico, tá? Então eu vou ter substâncias formadas por um único elemento químico, substâncias simples. E as compostas, elas são formadas por mais de um elemento químico, 2, 3, né? Por aí vai.
qual é o macete que eu conversei com vocês para vocês identificarem isso, assim, principalmente para quem está começando a estudar química agora? Quando a gente tem os elementos químicos, eles são representados, né, ou por só letras maiúsculas ou letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então, se eu tiver lá na substância uma letra maiúscula, eu tenho ali um tipo de átomo. Se eu tiver uma letra maiúscula, letra minúscula, eu continuo tendo um único tipo de átomo, tá? Porque é a letra maiúscula que mostra ali que eu tenho um tipo de átomo. Se eu tiver duas maiúsculas, aí eu já tenho dois tipos de átomos. Então eu já tenho uma substância composta. Se eu tiver três, também composta, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar a letra A, deixa eu achar aqui o meu ponteiro, achei. Eu tenho aqui ó, o H maiúsculo e o E minúsculo. Então, substância simples. Ó, o N maiúsculo e o E minúsculo, substância simples. O A maiúsculo e o R minúsculo, substância simples. Só tem uma letra maiúscula, tá vendo? Ó, uma maiúscula, uma maiúscula, uma maiúscula, uma maiúscula. Então a letra A só tem substâncias simples. Como eu quero a opção por substâncias compostas, letra A está errada. Vamos para a letra B, ó, o S maiúsculo. Também, ó, o 8 aqui indica a quantidade, né? Como eu só tenho uma letra maiúscula, substância simples. Cl2, só tem uma letra maiúscula, C do cloro, né? Substância simples, eu quero a composta. A letra C é a mesma coisa, ó. Uma maiúscula, uma maiúscula, uma maiúscula. Então, ó, também somente substância simples. Letra D é a mesma coisa. Quando a gente chega na letra E, vamos analisar cada uma dessas substâncias, ó. Eu tenho H2O, o H maiúsculo e o O maiúsculo. Então é uma substância composta. Segundo aqui, ó, um H maiúsculo e o S maiúsculo, substância composta. E aqui, ó, o H maiúsculo e o S maiúsculo também. Então a letra E, eu tenho lá a opção com substâncias compostas. Tá ok? Vamos então para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui, número 4. Ele fala assim, ó, são dadas as seguintes características de um sistema. Então aí tem 4 características e ele bota assim, ó, vou passar aqui para a pergunta. Ó, são critérios que definem uma substância pura. Então quer dizer, ele apresenta aqui 4 opções e ele quer que você diga quais dessas opções fazem referência a substâncias puras, tá? O que é uma substância pura? A gente também viu em algumas aulas anteriores. Eu tenho a mistura e a substância pura é justamente o oposto da mistura, né? A substância pura ela é formada por um único tipo de molécula, por um único tipo de substância. Então, por exemplo, eu tenho a água pura. Essa água que a gente bebe em casa é água potável, né? Essa água que chega na nossa torneira, água tratada, ela não é uma água pura, ela tem várias substâncias ali dissolvidas, né? A água tratada da SEDAI, por exemplo, ela chega com um pouquinho de cloro na sua casa, ela tem flúor, ela tem iodo, né? Quer dizer, não é uma substância pura. A água pura mesmo é chamada água destilada, que é uma água que aí só laboratórios têm acesso, ou de repente quem faz algum tipo de medicação tem acesso também. Então, quer dizer, eu quero a substância pura, eu quero um sistema onde eu só tenho um tipo de molécula, tá? Então vamos analisar cada uma dessas opções. A opção número 1 ele fala assim, ó, é formado por um só tipo de átomos. Então vamos ter muita atenção nisso aí. Ele fala que é formado só por um tipo de átomos. E aí eu tratei com vocês da água pura, né? Água destilada. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever com esse mouse a fórmula química da água. A fórmula química da água, você sabe que é H2O, né? Isso aí com certeza na aula de ciências você já viu. Então repara. Imagina que eu tenho água destilada, água pura. A água ela é formada por hidrogênio, que é o H maiúsculo, e oxigênio. Então repara que eu posso ter uma substância pura formada por mais de um tipo de átomo. Eu posso dizer que toda substância pura é formada só por um tipo de átomo? Não. A água é um exemplo. Ó. Eu tenho aqui 2 átomos, hidrogênio e o oxigênio, que podem formar sim uma substância pura. Então a número 1 está errada. Vamos para número 2.
A número 2, ele fala o seguinte: apresenta pontos de fusão e de ebulição constantes. O que a gente viu lá na primeira pergunta aqui da atividade 2? Que quando eu tenho uma substância pura, eu tenho dois patamares de temperatura, né, dois momentos que a temperatura fica constante, que são justamente o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessa substância. Tá? Então a número 2, sim, é uma característica de uma substância pura. Toda substância pura, quando é submetida às mudanças de estado físico, ela tem que apresentar ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Tem que ter valores bem definidos, tá? Então a 2 está correta. 3, ele fala assim, ó, é unifásico, incolor e inodoro, né? O que é ser unifásico? Unifásico é um sistema homogêneo, que só tem uma fase, tá? Incolor é não ter cor e inodoro é não ter cheiro. Necessariamente uma substância pura, eu posso afirmar que ela não tem cor e não tem cheiro? Não, eu não posso afirmar isso. Né? Por exemplo, imagina que o álcool que a gente tem em casa, principalmente o álcool líquido aí, né? Ele é uma mistura, né? Ele tem álcool e água, né? Mas em laboratório você também tem o álcool puro. E o álcool, você sabe que ele é uma substância, né, que tem um cheiro característico, né? Por exemplo, você abre um frasco de álcool, já vem aquele cheiro. E olha que ele está diluído, né? Que ele está ali com uma quantidade de água. Então, no laboratório, o álcool puro mesmo, ele tem um odor então muito mais intenso, sendo substância pura, tá? Então, características como cor e cheiro, elas não podem ser utilizadas para definir se uma substância é pura ou não, tá? Então, essa terceira opção aí, ó, ela também está errada. Peguei a caneta errada, queria a vermelha, tá? Tá errada. Vamos a outra opção. Apresenta um único tipo de partícula. Quando ele fala em tipo de partícula, ele está querendo falar assim uma linguagem assim que talvez a gente possa, vocês estão mais acostumados, é um tipo de molécula, tá? Então você tem ali a água, só tem moléculas de H2O, só tem as partículas de H2O, né? Justamente, se eu tiver algum tipo de partícula diferente, já não é uma substância pura, já é uma mistura. Então, a número 4 também está correta. Então, as opções corretas que a gente tem aí é a 2, tudo bem? 2 e a 4. Elas estão corretas. Então, o que você tem que fazer? Buscar aqui nas opções a 2 e a 4. Letra A, 1 e 2 está errada. Letra B, está aí, ó, 2 e 4. Vamos conferir se tem alguma opção igual. Não, 1, 2 e 3, não. 2, 3 e 4, 1 e 4. Então, a letra B é a correta. Tá ok, pessoal? Vamos aí para número 5. Vamos fazer a leitura aqui. Ele fala assim, ó, a maioria dos materiais não é nem elementos puros, nem compostos puros. São misturas de substâncias mais simples. Por exemplo, um medicamento, tal como xarope expectorante, é uma mistura de vários ingredientes formulados para conseguir um efeito biológico. Então ele faz aí um texto introdutório falando que normalmente a gente trabalha com misturas, dá o exemplo do medicamento. E aí ele fala, ó, um sistema constituído por açúcar dissolvido em água, limalha de ferro, vapor d'água e nitrogênio gasoso pode ser classificado como... Então vamos lá, vamos imaginar esse sistema, tá? Então eu tenho aqui, vou ter um recipiente, vou fazer aqui o recipiente, tá? Esse recipiente vai ter o quê? Vamos começar por aqui, ó. Açúcar dissolvido em água, tá? Então repara que o açúcar está dissolvido. Então se eu imagino aqui o recipiente, vou botar aqui a água no recipiente, ó.
tenho ali a água, e ali nessa água o açúcar está dissolvido, tá? Aí ele fala que tem limalha de ferro. Limalha de ferro é insolúvel em água, tá? Então, diferente do açúcar aí que tem uma solubilidade em água, a limalha não. Então, se eu pegar a limalha e adicionar aqui no meu sistema, ela com certeza vai ficar aqui no fundo. Ó. Vou botar aqui, isso aqui representa a limalha, tá? Você coloca a água, limalha em contato com a água, ela não se dissolve. Aí ele fala em... Deixa eu pegar a caneta vermelha para manter o padrão aqui. Ele fala em vapor d'água, ó, aqui ó, vapor d'água e nitrogênio gasoso. Quer dizer, então o meu sistema ele vai estar fechado, né? Deixa eu fechar aqui porque tem gás. Vou botar uma tampinha aqui nele. E aqui eu tenho uma fase gasosa. Vou botar uns pontinhos assim para representar o gás. Mas o que acontece? Vapor d'água e nitrogênio são gases incolores. Então, apesar de eu ter botado aí os pontinhos, você não é capaz de ver esses gases não, tá? Eles estão ali, o vapor d'água e o nitrogênio gasoso, mas você não enxerga, né? O nitrogênio é o principal componente da nossa atmosfera, por exemplo. Você não consegue enxergar, assim como o gás oxigênio também não. Aí temos as opções. Primeira coisa, ele fala sobre o sistema ser homogêneo ou heterogêneo. Bem, aqui eu tenho um sistema heterogêneo. Eu tenho aqui ó, a fase líquida e tenho aqui uma fase sólida. Ó, eu tenho aqui a água líquida e aqui escurinho, ó, representando a limalha de ferro. Então eu já tenho um sistema heterogêneo. Lembra que a gente viu que o hétero quer dizer diferente? Quer dizer, eu tenho duas situações ali no meu sistema visualmente diferentes. Então ele não é homogêneo. Como ele quer a opção correta, né, ele fala aqui, ó, pode ser classificado como. Esse sistema não pode ser classificado como homogêneo. Então a letra B eu elimino. Não é homogêneo. Já risco aqui para não ter erro de eu marcar errado. A letra D também fala em homogêneo. Também está errado. Quer dizer, já eliminei duas, né? Sempre que você trabalha com uma prova, uma avaliação assim de objetiva, né? O famoso marcar X, vai eliminando as opções que são absurdas, né? Que aí você vai já tendo uma boa estratégia para resolver. Aí ele fala em número de fases. Como é que funciona essa questão do número de fases? São as porções homogêneas do teu sistema, tá? Quantas fases esse sistema tem? Esse sistema tem a fase gasosa, que está aqui, ó, que eu fiz aqui as bolinhas. Tem a fase líquida e tem a fase sólida. Ele tem 3 fases. Mais uma vez, a fase gasosa, a fase líquida e a fase sólida. 3 fases. Quer dizer, então eu vou aqui, ó, por exemplo, a letra A, ele fala em 4 fases. Apesar dele falar que é heterogêneo, ele fala em 4 fases. Então a letra A, ó, está eliminada. Letra C fala em 3 fases e a letra E também fala em 3 fases. Aí ele fala em número de componentes. O que são o número de componentes? São as substâncias que formam esse sistema. Tá ok? Quais são as substâncias que formam esse sistema? Vamos lá. Eu tenho o açúcar, primeira substância. Eu tenho a água, segunda. Tenho a limalha de ferro, terceira substância. Vapor d'água, já contei ali a água, né? Vapor d'água e água líquida são a mesma substância, tá? E tenho o nitrogênio, que é a quarta substância, que é o quarto componente, né? Que ele fala em componente, ele quer saber a quantidade de substâncias. Então eu tenho 4 componentes, 4 substâncias diferentes. Então a letra C, ó, repara que ela fala em 3 componentes. Não, ficou faltando um aí, alguém ficou de fora. Então eu elimino a letra C e a letra E fala em 4 componentes. Então o sistema é heterogêneo. Por que ele é heterogêneo? Porque ele tem porções homogêneas. Ó. Ele tem aqui o líquido, ele tem o sólido. Só o líquido e o sólido já faz virar heterogêneo. Ele tem 3 fases. 3 fases, quais são? Gasosa, líquida e sólida. E ele tem 4 componentes. Quais são esses 4 componentes? O açúcar, que está aqui, ó. A água, a limalha de ferro
e o nitrogênio gasoso. Então a letra E. Tá ok, pessoal? Então essas são esses são os 5 exercícios que foram propostos aí pela apostila depois da atividade 2. Tá? Eu vou estar anexando na plataforma um exercício para vocês fazerem aí ligados a essa correção. Tá? É importantíssimo que vocês mantenham as atividades em dia. Eu sei das dificuldades que é ter acesso à internet, estar acompanhando semanalmente, tá? Mas é a única forma que a gente tem de dar continuidade aí ao processo de ensino-aprendizado de vocês. E essas atividades da plataforma, elas vão valer ponto para a média, quando a atividade da escola se regularizar, né, as aulas presenciais retornarem. Então é importantíssimo que você faça. Quem não fizer, depois vai ter que ter uma outra atividade para compensar não ter feito essa participação. Tá? Então você que consegue, mesmo com toda a dificuldade, mesmo de uma forma ou outra, manter essas atividades em dia, né, você vai ser beneficiado lá na frente, tá? Então o esforço nesse momento é necessário, é indispensável. Tá ok? Então, muito obrigado e até a próxima. Se cuidem, tá ok?